falar um pouquinho do Brasil e as suas características, um pouquinho de suas fronteiras e a sua inserção no globo. Primeiro, começar falando sobre sua extensão territorial, que é uma extensão territorial tão grande que ele é conhecido como um país de extensão continental, que tem uma área equivalente a de um continente. E ele é o quinto país em extensão de terra, ele está atrás da Rússia, que é 17 milhões de quilômetros quadrados o território da Rússia. Aí vem o Canadá, vem a China, vem os Estados Unidos e vem o Brasil com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, então é um território bem vasto. O Brasil ocupa cerca de 1,7% por cento do total de território global, então é um território bem vasto. E tem algumas denominações que podem aparecer em algum lugar que são importantes, que são áreas ecúmeras e áreas anecúmeras. Áreas ecúmeras são aquelas áreas que são utilizadas pela humanidade, são utilizadas para alguma coisa, ou que podem ser utilizadas pela humanidade, que podem ser povoadas, que não tem nenhum problema que impeça isso. E áreas anecúmeras são aquelas áreas que, por exemplo, são um deserto ou tem uma cadeia de montanhas bem vastas e aí não permite que haja um povoamento, que haja uma utilização. E o Brasil é um território todo ecúmero. Dentre esses que eu falei na estante, ele é o único que tem áreas totalmente ecúmeras, que dá para ser utilizadas, que dá para ser povoadas. E falando sobre uma questão que ela retrata isso do mapeamento do Brasil, que foi um projeto chamado de Radan Brasil, que ele procurou é, mapear o território brasileiro. Na real, ele começou mapeando só a Amazônia, porém depois ele se expandiu para todo o território brasileiro. E por isso a gente tem essa informação mais ou menos da extensão territorial do Brasil atualmente. E sobre a sua posição geográfica ou astronômica, o Brasil ele se encontra 7% no hemisfério norte e se encontra 93% no hemisfério sul. E em questão daquelas zonas temperadas, zonas tropicais, ele se encontra 92% na zona tropical ou intertropical e se encontra 8% na zona subtropical ou temperada do sul. E ele é cortado também pelo Equador e ele mais para o sul ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Ele, ele é cortado no Equador, no Amazonas, no Amapá, em Roraima e no Pará. E no Trópico de Capricórnio ele é cortado em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul. E em questão de fronteira do Brasil, o Brasil tem uma fronteira de cerca de 24 mil quilômetros, cerca de 16.800 são território e os outros são fronteiras marítimas. Então ele só não faz no hemisfério sul, ele só não faz fronteira com a Bolívia não, com o Equador e com o Chile. E as principais fronteiras dele é com a Bolívia e o Peru. São as principais fronteiras no Brasil. E falando sobre fronteiras, existiu um projeto que foi o projeto Calha Norte, que se não me engano ele foi produzido lá em 1885, foi no governo de José Sarney, e ele tinha o objetivo de, nessas fronteiras, na fronteira da Amazônia, que é mais desprotegida, ele tinha o objetivo de, com o exército brasileiro, ele fortificar um pouco aquela fronteira com algumas bases, com algumas patrulhas do exército brasileiro. Então esse foi um projeto feito. E também tem outro projeto que fala da Amazônia, que é o projeto Civan,
que foi feito em 2002. Foi no governo de Fernando Henrique. E o objetivo dele era fiscalizar a Amazônia através de equipamento aéreo, através de satélites. E aí acho que ele tem uns 17 satélites, questões satélites é, colocados lá na Amazônia. E aí é um monitoramento para olhar as questões de pessoas que estejam utilizando a Amazônia que indevidamente ou que estejam invadindo lá as terras dos índios ou que para impedir o narcotráfico também. Então esse projeto serviu para isso, para uma espécie de fiscalização, que de certa forma não é tão precisa porque a gente viu que ainda está acontecendo coisinhas lá, mas de certa forma é um projeto legal. E aí tem a questão de pontos extremos no Brasil, que são aqueles pontos de ponta a ponta. Aqui na, em relação horizontal, ele vai do Acre até João Pessoa e vertical ele vai de Roraima a Rio Grande do Sul. E é cerca de 400 quilômetros, não, 4.000 quilômetros, 4.000. Essa parte vertical é maior, é 4.200, é 4.300. E esse daqui já é um pouco menor, é 4.000 e pouquinho. Então tem esses pontos extremos. E a última coisa para falar sobre algumas características do Brasil é a questão da Amazônia Azul. A Amazônia Azul é um território não de terra, mas o território aquático que o Brasil tem direito, que fica no litoral do Brasil. E é um território bem importante porque lá existem tem uma extensão bem grande, por isso é chamado de Amazônia Azul, porque tem uma extensão quase igual, parecida com a Amazônia. E também tem a questão que lá tem muitos recursos minerais, lá apresenta muitas questões, também é utilizado para pesca, também é um território bom para turismo que o Brasil até podia utilizar mais, mas essa é a questão da Amazônia Azul. Ela é um território bem importante, tem muitas riquezas lá, tem muitas riquezas naturais, tem muitos combustíveis fósseis e por isso ela apresenta essa importância toda.